Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Que sorriso, hein? Obrigada. Como eu estava conversando com você, nós estávamos conversando aqui em off, gente, alguns minutos antes. A Carla tem uma energia, né? Ela entra assim, já vem uma energia positiva com ela. Gostei muito do seu semblante, de conhecer você um pouco mais. Foi muito pouco, mas eu agradeço desde já por aceitar o convite de participar de uma live, de compartilhar essa história com a gente. Para mim é muito importante, acredito que para as pessoas também vai ser, Carla. O prazer é todo meu. Estou a adorar e vou gostar muito de estar aqui com todos nós, aqui todos. Isto é tudo é um diálogo entre nós todos. Apesar de eles não estarem a falar, mas estão a escrever, é como se estivessem a falar connosco. Sim, desde já estão mandando palmas para vocês, corações Oh, beijinho, aqui, pessoal tá mandando. Schumacher, o Adilson, já vi essa gente, a Carla Almeida, já vi toda a gente pessoal conhecido. Vamos Que aí. ótimo. Tem muitos colcheiros aqui, não é? Boa, tem. Eu já Carla, vi o Adilson, o Adilson, já vi o Adilson, já vi o Schumacher, já vi. Penso a Margarida e a Carla não fazem parte dos colcheiros, mas são os fãs portuguesas. certo. Eu tenho uma pergunta a respeito disso, né? O Adilson explicou pra gente que os cocheiros são os fãs da Maitê, é, e eles ganharam esse nome por causa que ela mesma deu para vocês. Como funciona os cocheiros da Maitê aí em Portugal? Nós vimos, até num vídeo que eu acabei de postar agora, que ela falou que você era a líder do fã-clube dela, você que organizava o fã-clube dela em Portugal. Explica pra gente como é que é os cocheiros aí. É assim, os colcheiros é um grupo exclusivamente mais brasileiro. O meu grupo de fãs teve, ativamente teve mais ou menos uns 35 anos. Começou por uma brincadeira, tipo eu com familiar, depois começamos a conhecer o trabalho da Maitê. Pronto, a Maitê começou com a Guerra dos Sexos cá em Portugal, ficamos fascinados com Juliana, começamos a adorar a Maitê, depois veio a Camila do Sassaricando e depois então a Dona Beija. Dona Beija aí foi a consagração também para nós, que nós gostamos muito da Dona Beija, gostávamos muito do papel que ela desempenhou nessa novela. E eu comecei a me interessar e criei um clube de fãs, que era muito difícil, Tiago, é muito difícil há 38 anos atrás fazer um clube de fãs. É totalmente diferente de agora, agora é muito mais fácil. Até as redes sociais nos facilitam, nós conseguimos perceber se o nosso fã, o nosso ídolo, aliás, o nosso ídolo vai dar uma entrevista, qual é o trabalho que ele vai fazer. Naquela altura era muito difícil, era só através das revistas e de poucas revistas, cá em Portugal havia poucas revistas, não havia o leque de revistas que há agora, e mesmo no Brasil não havia tantas revistas como há agora, mas havia um pouco mais que aqui em Portugal. Então era um pouco difícil. Como é que nós contactávamos? Às vezes por carta, a maior parte deles era por carta. Por carta. Parece que é há muito tempo por carta, por telefone, mas é assim, muita gente às vezes não queria dar o número de telefone, né, porque receava em dar o número de Uhum. telefone. Pronto, e foi por aí que nós tínhamos, houve uma altura que eu tinha 600 e qualquer coisa pessoas de fãs inscritos, tinha inscrições, nós tínhamos inscrições. E quando a Maite vinha a Portugal, eu fazia uma escala onde, para não ir todos, claro que não podia ir todos, não é? Porque alguns eram do norte do país, outros moravam perto de mim, outros eram do centro, então eu fazia uma escala, mas eu estava lá sempre, presente, eu estava quase em todos, Tiago, eu estava sempre, se ela ia lançar um livro a 3 editoras, eu estava nas 3 editoras, era assim mais ou menos. Os colcheiros, eu faço parte recentemente, porque eu comecei a falar com o Adilson, foi o primeiro fã da Maitê brasileira que eu comecei a falar, porque eles tinham aqueles encontros anuais e eu lá consegui, através de lá está, das redes sociais, do Facebook, e agora mais recente do Instagram, falar com a Adilson e ele lá me ajudava, ou a falar com ela por telefone,
lá num dos encontros, ao Maurício também, a seguir ao Adilson era o Maurício. Foi os primeiros fãs portugueses, brasileiros que eu conheci, que faziam parte dos colcheiros. Agora há um ano, recentemente, quando foi esta pandemia, eles fizeram o favor de me integrar no grupo que eles têm do WhatsApp, eu e mais a Madalena, que é uma fã também portuguesa, e nós somos as fãs portuguesas que fazemos parte do WhatsApp. Agora é assim, os colcheiros, foi a Maitê que deu esse nome a esse grupo específico, não a este grupo geral que eu fazia parte do clube de fãs português, não. Eu depois, entretanto, como eu faço parte das fãs da Maitê, eles muito carinhosamente me incluíram nos colcheiros, que eu também gosto muito de estar incluída. Ah, que bom. Então agora eu entendi. Inclusive, a Adilson escreveu aqui nos comentários que você não é simplesmente uma fã da Maitê, mas que você é uma amiga, né? Ah, é. E ele colocou isso agora. Inclusive, tem várias pessoas chegando, a Margarida deixando Mas mensagem, outras pessoas também. eu conheci há um ano, agora na pandemia, mas que tem sido é uma fã maravilhosa da Maitê, como a Carla Almeida. E criamos juntamente com a Madalena, um quarteto de amizade mesmo. Estamos mesmo amigas, graças à Maitê. Nós estamos Quarteto aqui, fantástico. exatamente. Manda aí, Tiago. Que ótimo. Sim. Carla, você falou sobre esse amor, sobre a Maitê, sobre fazer parte dos fãs, né, desse fã-clube. Em que momento que a Dona Beija, ela chamou a sua atenção e que ela deixou de ser mais um trabalho da Maitê para ser um trabalho tão expressivo para você? Eu falo isso porque a gente conversou rapidamente e eu percebo que a novela realmente ela chegou até você de uma maneira diferente, né? Conta pra gente qual a sua história com Dona Beija nessa trajetória sua como fã da Maitê. É assim, aqui em Portugal, me ajuda se eu estou errado. A Dona Beija foi feita em 1986, certo? Isso. Aqui em Portugal ela veio de 89 para 90. Ela começou a ser exibida de 89 para 90 num canal. Nós em Portugal só tínhamos dois canais de televisão, era o canal 1 e o canal 2, que faziam parte do grupo RTP, que era a Rádio Televisão Portuguesa, que ainda é, não é? Pronto. Mas que era só exclusivamente, e era um canal público, o canal do Estado. Então a Dona Beija fez parte do leque de programação do canal 2 a uma sexta-feira. Era uma série semanal que era só à sexta-feira e que dava num horário assim um pouco tardio para o comum dos mortais. Era tardio. Nós depois viemos a descobrir, porque a imprensa depois começou a falar mais à frente, que nós tínhamos naquela altura um governo de direita, um pouco conservador, que achava que tinha cenas um pouco chocantes, que eles diziam, não é? E que a novela não poderia ser exibida no canal 1, mas sim no canal 2, de segunda opção, que depois, normalmente sempre de um jogo de futebol ou de alguma coisa assim, prolongasse. A novela começava a ir por volta das 23 horas, 11h30 da noite, mas Bem teve uma tarde. audiência de quase 70%. Naquela altura só havia aqueles dois canais e teve uma audiência muito boa. Apesar de ser o intuito contrário, né? Eles puseram a novela mais tarde por causa disso. Em relação à pergunta que me fez, Tiago, o papel da Dona Beija, para mim, marcou-me bastante, porque começou logo para a primeira cena, aquele primeiro episódio foi muito marcante devido ao rapto, quando ela foi raptada, aquele rapto em que ela luta, pronto, de sobrevivência para se defender, ainda por cima viu que o avô foi assassinado, não é? Por causa dela, por causa da beleza dela, por causa do ouvidor a querer, não é?
aquilo começou logo, aquilo prendeu logo o telespectador, prende logo o telespectador. E aí a Maite estava excelente nessa cena, foi a primeira cena, uma das primeiras cenas, né? Porque ela começa a novela normalmente assim muito discreta, que namorava aquele rapaz, o António, depois foram àquele baile, que houve lá uma baile na casa do juiz Costa Pinto, Isso. não era? Para receber o ouvidor do rei, que era uma coisa muito importante, não é? E ela ali muito discreta, ali com o avô, depois o ouvidor a convida para dançar. Depois, entretanto, durante a madrugada que ela é raptada, aí começa logo a adrenalina da personagem. A personagem começa logo, pronto, para já nós somos bichos, não é? Então nós temos de nos defender e ela começou ali. E a partir daí desse episódio, aprendeu logo o ator. O primeiro episódio aprendeu logo o ator para ver o que é que viria depois, não é? E depois assim no segundo episódio e outros em que ela depois vai, eles levam ela para um mato e ela apanha aquelas bolinhas de veneno para fugir. Ele depois queria a beijar e ela disse, ai, quero, agora tome, eu quero. Depois ela até tinha veneno e pronto, depois veio-se a provar que aquilo nem fazia mal nem nada. Mas pronto, vê-se que ia ser uma grande produção. E como veio a provar que sim, né? Apesar de ser uma novela, neste caso uma série, não muito, pronto, teve 87 episódios mais ou menos, né? 87, 88. 89. 89. Mais precisamente, não é? Mas foi muito marcante e viu-se que, e a própria Maite diz que essa novela, não só a novela em si, todo o ambiente, todos os bastidores, toda a relação entre os atores, acho que foi tudo contribuiu para que fosse um sucesso. E via-se, toda a gente gostava de fazer parte daquele grande projeto. Pronto. E para mim marcou-me imenso, porque eu tinha visto a Maite em novelas mais cómicas. Eu não sei se o Tiago sabe, mas todas as novelas até... A Maite já tinha feito muitas novelas até 86. E não passou cá em Portugal. Passou só a Guerra dos Sexos e Sassaricano, mas ela fez outras novelas. As Três Marias, O Jogo da Vida, O Sonho a Mais, e não passou cá. Inclusive as novelas que passaram cá foram essas novelas de Silvia de Abreu que eram mais cómicas, não é? Que eram mais engraçadas, mais para rir, eram novelas mais leves. E esta novela, e quando foi a Dona Beija, para já era para retratar, mostrar a vida de uma mulher que existiu mesmo, não era uma história verídica, e pronto, e a partir daí a Maite se entregou totalmente no personagem, e quando dizem que muito do sucesso foi devido a ela, eu acredito piamente mesmo, não devido, não estou a falar só como fã, mas tentando me afastar um bocadinho, acredito que foi mesmo, e depois o resto de todo o elenco e de toda a apoiar, não é? Porque ela podia ser o centro, mas precisava do apoio, não é? E todos ali se jogaram totalmente. Foi um grande sucesso. Parabéns mesmo a todos. Eu vou fazer a pergunta para você, a mesma que eu fiz para a Dilson. Você acredita que Dona Beija é o maior sucesso da Maite? É assim, eu acho que é, mas, por exemplo, ela fez agora um recente, que foi o último, acho eu, que era Liberdade, Liberdade, que eu adorei. Também era uma novela da época. Ela ali estava mesmo... Pronto, é assim, eu gostei muito da Dona Beija, porque a Dona Beija era o primeiro papel marcante, que chamava a atenção, que não era cómico, para aquilo que nós estávamos habituados a meter até então. Depois deste trajeto todo, ela faz aquele de época também, que é Liberdade, Liberdade, mas um papel, para já, sem todo o esplendor, enquanto a Dona Beija tinha todo o esplendor, aquela beleza, não é? Que era o principal, o que os homens ficavam completamente, pronto, iluminados. Ela iluminava, ela enfeitiçava, como elas diziam, ela tinha um feitiço. Aqui não, aqui ela não aparecia aquela beleza logo física da Maite, mesmo ela diz que aceitou esse papel, porque lá está, para mostrar que não era só a beleza que é importante. Ali eles até tinham uma peruca branca,
depois ela até tirava a peruca branca e punha uma peruca assim, com o cabelinho espetado, parecia que tinha cortado o cabelo rapado, né? Ela até disse numa entrevista que a personagem tinha a apanhar piolhos, então tinham que fazer uma peruca mais curtinha, que era para ela dormir e para ela. Faz conta que era o cabelo dela normal, supostamente, da personagem. E eu acho que para mim, a Dona Beija, e gostei muito, muito, muito de Clotilde, que fazia a professorinha Clotilde, que era a professora do Sassá, e gostei muito da Estela de Passione, quase ninguém fala, mas eu gostei muito quando a Maite fez a Estela de Passione, e também gostei muito da Clara Torre de Babel, também gostei, eu acho que esse papel também foi muito bom. Mas para mim, os melhores mesmo, que eu acho que chamou muita atenção, foi buscar muito outro tipo de público, foi a Dona Beija e a Dionísia de Liberdade. E depois aquelas séries que ela fez, aquela série do... Ai, como é que se chamava? Que era tipo um sketch de um escritor, que eu agora não me lembro o nome. Há pouco, à frente já me O lembro. Adilson vai lembrar. Se o Adilson estiver aí, daqui a pouquinho ele vai colocar aí. Mas, em suma, você não consegue selecionar um só papel. Não. É assim, eu acho que ela ficou mais conhecida a nível mundialmente pela Dona Beija. Isso sem dúvida. Porque eu estive no outro dia a fazer uma pesquisa, a Dona Beija foi vendida para mais de 30 países. E assim, países que, pronto, a maioria deles espanhóis, de origem Venezuela, México, depois aparece Cuba foi um sucesso, não é? E há outro, Frondoso. no Chile, também no Chile a Maite foi esperada por vários fãs. Eu vi uma vez uma reportagem, eu fiquei estupefacta. Eu acho que até ela própria ficou estupefacta, não estava à espera nada daquilo, porque a Maite não é nada dessas coisas. Não, o Adilson respondeu aqui a Margarida também, que você estava querendo se referir à Vida Como Ela É. A série A É Vida isso Como Ela mesmo, É. Tem vários episódios diferentes. Então. exatamente, é isso mesmo. Obrigada, meus amigos. Eles estão aqui. Carla, você falando sobre esse sucesso da Dona Beija na América Latina, que é estrondoso também, temos uma versão da novela em russo, que eu até encontrei e postei aqui também. Tem menos, os capítulos são bem cortados, né? Falta muita coisa, mas tem a novela e foi um sucesso também ali de audiência. Para você, o que a Beija era e o que a Beija não era, na sua opinião? Em termos de personalidade, Geral, o que você acha que a personagem era e o que ela não era? Porque ela era lida de várias formas, né? Na sociedade, ao mesmo tempo que ela era cortesã, era uma mulher muito influente, ela era uma mulher bonita, mas era considerada como se fosse um diabo, uma doença para todo homem que se aproximava dela. Então ela é lida de várias formas, até mesmo pelo próprio roteirista, o autor da novela. Mas como você vê o que a Beija era e o que a Beija não era na sua concepção? é assim, ela era uma menina muito simples, né? Mas depois tornou-se uma mulher amarga. Ela se revoltou propriamente quando foi. Porque ela esperava que o namorado, neste caso o noivo, fosse a libertar, não é? Daquela tipo maldição que tinha acontecido, e não, e teve uma desilusão. Pronto, ela ficou com uma amargura. Mas ao mesmo tempo, quando ela regressa, ela estava com uma esperança que pudesse voltar a ter aquilo que ela idealizava, que era a vida, que ela ia ser a dona de casa, a mãe de família. Naquela altura era o que as mulheres idealizavam, não é? Pronto, esperançou. Depois, essa cena para mim doeu-me imenso. Essa cena em que ele diz que não tem coragem de enfrentar a família para... Pronto, porque ele estava já com a Aninha, não era? Estava com a personagem da Bia Saddle. Ele não teve coragem de dizer que não àquele projeto de família que as pessoas naquela altura idealizavam, não é? Porque as pessoas tinham que seguir as normas. Quem não seguisse aquelas normas não era bem visto pela sociedade, não é?
E ela aí, eu acho que ela aí caiu-lhe tudo. Ela aí teve, ela teve a personagem, mostrou, pensou assim, a partir de agora, eu não sei se naquela altura ela pensou que tinha a força toda que ela iria ter. Eu acho que ela ali, quando está no chão sentada a chorar e que chega a escrava dela a dizer-lhe para ela não ser assim, que ela ia ser feliz e ela estava arrasada como mulher, né? E ainda por cima apaixonada, o homem que ela gostava abandonou completamente e ela sabia que ele gostava dela, mas não teve coragem de enfrentar o mundo por ela. Ela aí, eu acho que ela nunca pensou que tivesse aquela coragem e aquela, lá está, aquela vingança que ela diz, não me vão aceitar assim, vão-me aceitar de outra maneira, vão-me aceitar pelo poder que eu vou ter. Mas eu acho que nessa altura ainda não. Depois ela começou a pensar que tinha que, já que não era respeitada de uma maneira, tinha que ser respeitada de outra. E nós sabemos que o poder, o dinheiro, naquela altura e agora, infelizmente, tem muito poder e ela pensou, ela era mulher, curiosamente as mulheres naquela altura não tinham qualquer voto as mulheres quase não tinham, pronto, ao direito de falar, de ter opinião, não é? Mas ela ali tinha, bastava uma ordem da Dona Beija, os homens todos, os principais, nós percebíamos, os principais, o juiz, o promotor, toda a gente andava ali, aqueles coronéis, estavam todos ali ao redor daquilo que ela achava. E não foi à toa que ela, quando abriu a chácara, foi logo aquele coronel, que agora não me lembro o nome, o Botelho. coronel, o Botelho, porque ela viu que tinha que ter alguém do lado dela. E ela era, outra coisa, ela era uma mulher muito inteligente. Ela era muito inteligente. A personagem em si, ela era muito inteligente. Lá está, ela aprendeu muitas coisas com o padre. O padre Mel Franco ensinou muitas coisas. Uhum. Sim. Não me estava a lembrar agora do padre Mel Franco. O padre Mel Franco, e assim, eu acho que a Igreja Católica ficou assim um bocado escandalizada com aquele padre, mas aquele padre estava-lhe a preparar para a realidade. Uhum. Nós sejamos sinceros, ele preparou para a realidade. Ela tinha caído em desgraça. Se ela se recusasse a aceitar aquilo que aquele homem quiser, ela ia mesmo então cair mesmo em desgraça. Ela tinha que aproveitar-se daquilo que ela tinha de melhor, que era a beleza dela. Foi por causa da beleza dela que ele a raptou, não é? Então ela tinha que se aproveitar daquela beleza. E que ela tinha que pensar com a cabeça e não com o coração. Nós temos que ser Falando mais sobre isso, Carla, tem uma passagem que quando a Beija ela volta para Araxá, ela vai enfrentar a Dona Ceci, né? E ela tenta explicar o motivo pelo qual ela tomou essa decisão de, né, digamos, ser uma frega ao olhar de todos, né? Uma frega de luxo, que é assim que as mulheres de Araxá chamavam. E a Dona Ceci, ela fala que ela jamais poderia ter tomado essa decisão, né? Que era melhor que ela se matasse do que voltar desonrada para Araxá. Agora O imagina, que Tiago, você se ela acha a fosse respeito dizer disso? que tinha sido um padre que a aconselhou, a outra senhora tinha dado um ataque. Foi um padre que a aconselhou. Sim, o padre foi o melhor. Pronto, foi a pessoa que mais ou menos que a instruiu o que é que ela tinha que fazer. Foi ele, mais ou menos, que a fez. Depois ela até ficou, ela depois quis se vingar dele, do ouvidor. Tipo, recebia homens em casa, tipo, agora vou-me vingar daquilo que fizeste ao meu avô. Mas eu acredito que ele gostava dela verdadeiramente. Eu acredito, eu achava mesmo que o Mota gostava mesmo dela, ele apaixonou-se mesmo por ela. Claro que as coisas, como ele lá está, achava-se que, como era o ouvidor, que podia fazer tudo, não é? Podia raptar, achava que. Mas eu acho que ele apaixonou-se mesmo por ela. Mas é assim, ela não. Mesmo ela dizia: você pode mandar no meu corpo, na minha alma, na minha cabeça, mas não manda no meu coração. Era o que ela dizia, né?
E eu vi essa cena que ela chega à Dona Cici, a Dona Cici ficou, a Dona Cici para ela era tudo, eu acho que ela não era feliz, essa senhora. A personagem da Cici não era Uhum. feliz. Ela deve ter sido casada, quase obrigada, desde criança prometida àquele senhor, que se construiu família, e era assim que as mulheres eram criadas. E ela achava que se ela foi raptada, ou ela podia fugir, ou então, lá está, preferia morrer do que propriamente se entregar àquele homem, que então aí é que estava desgraçada para o resto da vida. E ela vai mostrar que não, que pôde viver de outra maneira, mas que deu a volta por cima e que estava ali e era a mesma pessoa. Ela era a Dona Beija, com algumas coisas que diferem. Ou seja, ela passou, eu não me lembro bem quanto tempo, mas dá a sensação que foi para aí uns 5 anos, 4, 5 anos que ela estaria com ele, eu acho que nem tanto, por aí, né? Mais ou menos. Agora eu não me lembro É de assim, mas mais ou menos quanto tempo dá passou. para entender que Passaram alguns anos. exatamente. E ela, não, ela tinha que dar a volta por cima, senão ela não conseguia sobreviver, aquilo era um desgastante e ela ia sofrer imenso. Eu acho que é isso que a novela prende muito ao ator, muito ao telespectador, é o que ela iria fazer, o que ela era capaz de fazer. Eu nunca pensei, pronto, nós agora vemos a novela até ao fim, eu nunca pensei que ela pudesse mandar, mesmo com a raiva que ela, quando soube que tinha sido o António que a mandou chicotear, que ela mandasse matá-lo. Eu fiquei assim, meu Deus, Eu também. ela não está nada bem, a personagem. Mas depois arrependeu-se, não foi a tempo, mas ela arrependeu-se, não é? Mas aquilo foi tão doloroso, ela saber que tinha sido ele, que já tinha feito sofrer sei lá quantas vezes, e ela dizia que ele nunca mais a iria fazer sofrer, depois caiu a segunda vez, ela conseguiu cair a segunda vez. Pronto, depois teve ali o João Mendonça no meio, que lhe deu assim um bocadinho de alento, mas ela não conseguiu se apaixonar por ele, pronto. Carla, eu quero até falar um pouco mais sobre isso com você. Antes, vamos dar só um break e ler as mensagens do pessoal aqui, que o pessoal tá Ah, boa, mandando boa. muitas Eu, mensagens, eu tá bom? consigo. Lê para mim. Tá bom. A Frases Sábias Motivacionais falou assim que você lembra de muitas cenas da novela e falou que acabou de chegar aqui e manda um abraço para você também. Obrigada. Eu só me recordo o seu nome que eu sempre esqueço. Coloca nos comentários. É um grande fã, tá sempre acompanhando aqui Ai, com a gente. o Adilson é que sabe, A Dilce me ajuda também. A Madalena Morim falou aqui que ela tá passando aqui para mandar um beijo para você. Ô, Madalena! E ela falou que ela está a caminho da Serra da Estrela. Pois ela agora é assistente de uma amiga dela que é atriz aqui em Portugal e ela está a gravar uma novela. Ela é assistente de uma atriz que está a gravar uma novela na Serra da Estrela. Ela disse: beijinhos, Madalena. E o Adilson mandou aqui uma mensagem quando eu perguntei para você, né, o que a Beija era e não era. Ele falou assim que a Beija era uma mulher inteligente e ferida, bastante perigosa. É mesmo. E a Adriana Guerra falou que ela tá aqui, né? Chamou você de linda, minha carapeta. É a Acho que minha é colega de alguém trabalho, beijinho. conhecido. É a minha São menor, todos. ela é muito pequenina, minorquinha. Ah, sim. E para encerrar, o Maurício falou assim, ó, beijo no coração, Carla querida. Ah, Mandou mensagem para Maurício, você aqui. saudades que tenho do Maurício. Maurício, apareça mais, meu querido, tenho tantas saudades. Então, voltando ao assunto, você acredita que o amor de Beija e Antônio, era uma doença, como é falado na novela? O amor de vocês é uma doença. Você acredita nisso? Eles realmente não nasceram para ficar juntos? É assim, é assim, eu não gostava que ela tivesse se apaixonado por ele. Eu achava que ela devia se ter apaixonado pelo João Mendonça. Que eu acho que era. Só que lá está, o nosso coração não manda, lá está, ele vai sempre para caminhos às vezes que nós não queremos ir. Doença eu acho que não, mas aquilo tornou-se depois uma obsessão.
eu acho que o António também não conseguia, ele não conseguia imaginá-la com outros homens, porque há certas cenas que eu ainda me lembro, que ele estava com a mulher, por exemplo, eles estavam no quarto e ele estava sempre a pensar nela, que lhe vinha sempre ela à cabeça, Uhum. ele não conseguia, aquilo era, lá está, por isso é que, na realidade, e só prova que aquilo que antigamente se fazia, que eram os amores arranjados, os casamentos arranjados, não funcionava. Porque estavam-se a estragar. Esse a Aninha não era feliz, ele não era feliz, a Beija não era feliz. Onde se podia se juntar duas pessoas e que podiam ser felizes. E depois a Aninha podia construir a vida com outra pessoa, não é? Isto em termos de personagens, isto em termos de folhetim, de novela, é melhor assim, né? É mais conflituoso e dá mais audiência e a gente nunca sabe o que é que vai acontecer, não é? Uhum. Mas eu acho que doença não. Pois tornou-se uma obsessão e vê-se quando ele é ferido que ela estava arrasada. Aí essa cena também foi uma cena. Essa cena em que ele está deitado, em que ela vai buscá-lo lá àquela cascata, aquela. Como é que se No chama? barreiro lá. A cachoeira, em que ele está lá, que as meninas da Candinha vão chamá-la lá, e ela Uhum. vai a correr desesperada, e que a levam depois até para a chácara, né? E ele pede perdão, ele pede-lhe perdão, que foi ele que a mandou açoitar e que estava muito magoado com ela, por ela ter posto um cão à entrada que sabia que ele ia aparecer lá na chácara e o cão fez aqueles ferimentos, e ela perdoou, mas ela aí estava completamente, aí ela estava a ser sincera, e era uma cena aí, assim, aquela cena era de arrepiar, aquela cena é de arrepiar, porque felizmente nós temos ainda vídeos aqui que dão para ver, né? Apesar agora há em 2015 há uma nova versão, não é uma nova versão, eles tiveram a É um melhorar, não é? A remake. qualidade, É. mas nada como os primórdios, né? Foi pena a Não. Manchete não saber guardar aquilo, ou não saber aproveitar, ou não sei, porque eles provavelmente não sabiam como é que se guardava porque aquilo depois ganha mofo, não é? Que ela ganha aquele bolor, porque aquilo era Uhum. gravado em VHS, não é? Devia ser, não sei. E depois aquilo, eles não souberam proteger e aquilo estragou-se. E foi muita pena, porque aquilo era uma maravilha. Eu acho que deviam fazer agora sei lá, não sei. Mas uma reprise eu não estou a ver outra pessoa, eu não estou a ver outra pessoa a fazer de Dona Beija. Tiago, eu não, independentemente de eu ser muito fã da Maitê, eu sou suspeita. Mas eu tenho falado com várias pessoas e as pessoas não há ninguém neste momento de atriz que fizesse um papel como a Maitê. Porque a Maitê tinha aquele esplendor mesmo, ainda hoje ela tem aquela luz que toda a gente quase pronto, que fala com ela, que ela diz aquela luz que aquele olhar, aquele brilho no olhar, Uhum. aqueles olhos que fascinam qualquer pessoa que olha para ela, e quem tiver a oportunidade, como eu já tive, de estar com ela assim, olhos nos olhos, ela ainda é mais bonita pessoalmente do que ela é da televisão. Como é que isto é possível? É verdade. Eu às vezes digo às minhas colegas ou às minhas amigas e ela diz assim: mas ela na televisão tem maquilhagem, não sei o quê. Não, ela é mais bonita pessoalmente porque ela não tem quase maquilhagem nenhuma. Ela é, ela é linda porque ela tem todos a maneira, o doce dela falar, dela se expressar, da verdade que ela tenta transmitir. A Maite é da verdade, Tiago. A Maite é mesmo aquilo, e às vezes fico tão triste, às vezes, a ver aqueles robôs, aqueles que aparecem ali no Instagram dela. Ela não pode se pronunciar de qualquer assunto, se é da Amazónia, se é do governo, se é disto, se é daquilo. Ela não Uhum. quer que aquilo venha uma avalanche, porque ela tem opinião e as pessoas estão habituadas a não ter opinião. As pessoas estão, Uhum. as pessoas estão habituadas a ir atrás dos outros. E a Maite tem uma opinião. A Maite tem aquela opinião. Tem uma opinião, é uma pessoa que tem vocabulário, que sabe falar, que não. E quando dá a opinião dela, aquilo. E é verdade, é verdade. Eu não sou, não sou por ser fã dela. Eu aprecio ainda mais
a parte dela, a parte de humana da Maitê. E eu fico muito triste de ver aquela gente toda a dizer aquilo, mas aquilo é mesmo como ela diz, aquilo é robôs, porque aquilo é tudo repetitivo. Aquilo é pessoas que aquilo é. Um diz uma coisa, vem para aí 20 a dizer a mesma coisa. Mas eu acho que é muito difícil, isto, respondendo àquilo que eu estava a dizer, muito difícil alguém fazer o papel de Dona Beija sem ser a Maitê. Não estou a ver, Uhum. é muito difícil. Porque era fazer uma novela, uma reprise dessa novela, por exemplo, estas Sim, emissoras, seria fantástico. não É, era? chegou uma pergunta aqui para você, Carla, da Sim. frase sábias motivacionais. Sim. Por que Dona Beija tinha o prazer de açoitar os escravos, se ela era a mocinha da novela? Eu acho que ela tinha ali uma, uma raiva ali. Ela queria açoitar outras pessoas, mas depois, coitada, eu acho que ela tinha vontade de açoitar, sei lá, todas as pessoas que lhe atacavam, que lhe atingiam, que ela tinha, ela uma vez numa com o João Mendonça, até foi com o João Mendonça a dizer que ela não podia ir a certas festas de reais, ela não podia falar com as senhoras. Ela por isso era muito triste para ela. E depois ele disse, mas eles aceitam você, eles aceitam a menina, eles aceitam o meu dinheiro, o meu poder. Eu acho que ela tinha aquele ódio, aquele rancor dentro dela, porque ela tinha raiva de não poder fazer parte daquela vida e ela acha como ela não fez mal nenhum a ninguém, não fez, ela não foi por causa dela. Elas, as meninas, é que diziam que ela tinha se insinuado lá para o ouvidor, né? Porque elas todas estavam estudando a ser Uhum. convidadas pelo ouvidor para dançar. Elas é que Uhum. estavam todas contentes, queriam ser convidadas. Mas ela, como ela estava-se injustiçada porque não teve culpa nenhuma, não é? Eu acho que era isso. Depois ela tinha que exteriorizar, ela tinha que pôr cá para fora. Então, como é que ela exteriorizava? Pronto, naquela altura, o que era mais fraco? Eram os escravos, Eu infelizmente. acho que também Dona Beija é um retrato também da personalidade, né, da ação escravocrata daquele tempo, do século XVIII. Então, falar, por exemplo, que o negro era igual a um branco, não era uma realidade, né? Então, desde o começo da novela, ela já tem esse prazer, inclusive a Dilson falou aqui que ela tinha raiva e desejo, por isso que ela praticava isso. Dona Beija, mesmo tendo, por exemplo, a Severina, né, que era a melhor amiga dela, na verdade, a única pessoa que a compreendia e aceitava ela da maneira como ela era, do começo ao fim, eu acho que o nível de fidelidade da Severina não existe, gente. Não, É, aquilo ela, ela, ela ela disse que ela dormindo amava. ao pé da cama dela, sabe? Eu acho essas cenas assim, né? Acho, mas vou deixar os três pontinhos. Mas, em suma, ela tinha uma relação muito escravocrata, obviamente. Ela tinha um certo desejo com essa coisa do açoite, algo que mexia com o próprio desejo dela, vinha de dentro. Eu acho que a Beija não era mocinha, né? Acho que todo tempo ela foi sempre uma mulher vanguarda, à frente do seu tempo, no sentido de ela realmente sabia o que ela queria e ela ia atrás, ela enfrentava todo mundo, ela aprendeu isso com a vida. Tem gente que aprende a lutar vivendo, né? Ela Quem foi, aprende a viver realmente vivendo. E ela fez isso. Ela tinha outras opções. Ela poderia se matar, mas ela não era boba. Ela era uma mulher bela, né? Ela tinha armas ela pelas quais ela podia se reerguer. desperdício. Se matar, suicidar era um desperdício. É, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Mas Carla, dentro da novela, existe o núcleo da Beija, que é o mais importante, que passa toda hora e todo mundo fala sobre ela, né? E tem outros núcleos também, outras histórias sendo contadas ali, que são histórias muito importantes também. Inclusive, eu amo a história do Aveline, da Josefa, e de tantos outros, assim como também do Moisés, o José Ramos, que entra no final da novela. Eu acho incrível a entrada dele ali. Ele leva a novela cada vez, um patamar cada vez maior de dramaticidade. Eu acho incrível. Qual outro núcleo que você gosta bastante dentro da novela Dona Beija?
É assim, o núcleo, o núcleo especificamente, eu não ia falar do núcleo. A personagem que eu gostava muito era da Maria Sampaio. Achava ela muito, para já muito invejosa. Ela fazia um papel de invejosa. Depois, ela, quando, quando o João Mendonça veio para se casar com ela, né? E depois, entretanto, foi rever a Maitê, neste caso a Dona Beija, e se apaixonou por ela. Ela ficou-lhe com ódio. Ela já tinha um ódio, depois ficou um ódio a duplicar. E quando ela decide ir para o convento, quando ela sai e dá aquela maldição no meio bem, isso aí é Amo. repente. Isso é horrível, isso é uma coisa. Aquilo Uhum. até. Ela fez aquilo Eu tão bem. sou Beza! Ela faz tão bem aquela cena. A Mayara Maga estava excelente aí nessa personagem. Ela aí estava espetacular. Depois, gostava, lá está, da Maria Fernanda, porque ela queria por tudo e por tudo e por tudo, mesmo que o filho não se aproximasse, Dona até Cecília. maluquice, chegar à maluquice de comprar veneno, não é? Comprar veneno. Uhum. Pronto. Depois há aquele núcleo também do Avelino com a Dona Josefa, porque eu achava a Dona Josefa era a única mulher do agora. E a Josefa faz conta que era o futuro, o futuro. Uhum. Era a mulher do futuro, naquele passado. Porque o resto era toda a gente retrógrada, toda a gente maldizente. E adorava o padre, aquele personagem do Sérgio Brito. Padre Aliás, Aranha. o Padre Aranha era excelente, gostava muito do Padre Aranha. Padre Aranha. Esses atores que eu gostava de ver. Aliás, eu gostava quase todos, mas era aqueles que me identificavam mais, não é? O Garcino Júnior também gostava. Também gostei daquela parte, da parte de final do julgamento, achei que foi muito bem feito aquilo. Se os cenários eram pobres, não deu por nada. Achei aquilo. Eu ouvi o ator Marcelo na semana passada dizer no outro domingo que eram uns cenários assim um pouco pobres, mas nós não demos por isso porque aquilo era tão boa qualidade. Os atores eram o texto, a entrega dos atores, todo o figurino deles, eles tinham um figurino, não só a Dona Beija, mas as outras senhoras do Real tinham todo o vestiário muito bom, muito bonito. Se aquilo era de má qualidade, não sei o que é de boa qualidade. Eu achei todo o conjunto da novela. Eu acredito que a Globo era capaz de explorar mais ali a parte do Arraial, ali mais ou menos. Que eu achava que só aí, porque o resto depois lá dentro dos estúdios até, o que eu acho que eles deviam ter sofrido muito foi com o calor, né? Que eles todos dizem que aquilo Uhum. devia ser. A Maite uma vez, a Maite numa entrevista disse que os acessórios que ela usava e a roupa pesavam 15 quilos. Uau! 15 quilos. Ela uma vez contou que saiu da cena tão cansada, tão cansada, com umas dores horríveis nas costas, e ela achou aquilo muito estranho, que o calor não fazia aquilo, não é? Então ela, por curiosidade, pediu para pesarem a roupa, juntamente com aqueles apliques que ela tinha, porque ela depois tinha vários apliques, não é? Tinha o cabelo dela, depois eles tinham que pôr várias perucas e apliques para fazer todo aquele volume, não é? Mais aquela coroa que ela usava, aquelas coisas todas, pesava 15 quilos. É o Nossa, que ela muita diz, coisa. 15 quilos mais o calor, aquilo era. Mas lá está, ela diz, fazia porque tudo levava que aquilo estava a ir um sucesso tão grande, porque foi numa altura que ela diz que a pessoa tinha que levantar da cadeira e mudar de canal. Não tinha controle remoto, não tinha comando, não é? Não tinha como há agora. A pessoa tinha que ir-se levantar da cadeira para ir mudar de canal para ver a Dona Beija. E a Dona Beija naquela altura foi. Superou o Globo, não é? Principalmente aquela na Verdade. altura em que ela vai no Sim. cavalo.
Acho que isso aí foi uma coisa brutal, uma coisa estrondosa. Que naquela altura estava a dar na TV Globo uma entrevista do Caetano Veloso com o Chico Buarque e a cena dela no cavalo, aquilo disparou da audiência e depois, mais tarde, veio-se a saber que a Maitê, de andar a cavalo, superou o Chico Buarque e o Caetano Veloso. Viemos a saber isso. Sim, a novela tinha picos de audiência assim, incríveis, né? Chegava a 40 pontos. Naquela época, vencer da Globo não era qualquer atração, É, né? Com o programa de televisão. Realmente revolucionou. Carla, é. você recebeu algumas mensagens? Vamos dar um break aqui e ler a mensagem do pessoal, senão eles ficam tristes, Não, Carla. nada. O Adilson falou um pouco sobre os figurinos que você comentou, ele falou que também achou lindo. Chegou a comentar aqui que o figurinista de Dona Beija foi demitido, mas ele continuou fazendo os vestidos mesmo assim, mesmo demitido pela Manchete. Eu Ah, ouvi qualquer coisa nesse sentido, ouvi. pois é. A Margarida leu, falou aqui, primeiro, falou assim que no primeiro, primeiramente, né, a novela ela foi melhorando a partir do que foi passando o tempo. O primeiro não tinha menos meios, mas depois, com o sucesso, melhoraram. Realmente, uma coisa que você falou, o Arraial achava muito feio, gente. O Arraial. Aquela ponte lá, aquela ponte, aquelas casas assim, eu achava muito feio. E quando tava dentro das casas, eu achava tão bonito, assim, gente, mas parece até outro lugar, né? Pois, Mas eu acho que ele não é, não estava-se parecia lugares totalmente diferentes, eu acho que ele estava-se a referir mais era isso, ao Arraial. O Arraial ali, aquela não é? cena da cinematográfica foi assim um pouco mal concebida, mas pronto, naquela altura era o que era possível, não é? E não foi por Verdade. causa disso que não deixou de ter sucesso. Pois é. Carla, teve alguns personagens que tiveram finais que chamaram muita atenção. Teve algum final de algum personagem da novela que você não gostou, que você reescreveria? E se você fosse reescrever, como você reescreveria esse final? É assim, olha, eu não achei, não gostei nada daquele final do João Mendonça, nunca chegou-se a perceber quem era a namorada. Pareceu foi assim uma coisa assim muito. Eu acho que ele devia de viajar, ir lá para Lisboa novamente. Eu achava que ele havia de. Não sei, não gostei muito daquela personagem. Não gostei muito do final daquela personagem. Da Maitê, da Dona Beija, da personagem da Maitê, eu achei que. Eu acho que ela foi bom, porque ela foi se interiorizar, foi ver se conseguia perceber quem era ela mesmo, porque ela estava ali num turbilhão de emoções e ela quis viver, porque nós pensávamos que ela ia ficar com o António, não, não era o final, mas era assim, eu acho que o final até faz sentido, porque aquele amor não ia dar, porque ele era muito, ela era muito liberal, ela era muito independente, ele muito conservador, que achava lá está, era coronel, ele era daquele estilo que era mesmo coronel, que ele não ia dar certo também. Não ia dar certo com a beija que ela se tornou, não é? Aquilo não ia dar certo, lá está. Por isso quem escreveu aquilo, mas eu não sei, agora me ajuda, não sei se era mesmo, foi mesmo verdade, se ele morreu mesmo, o António, neste caso o António, porque a vida da Ana Jacinta é uma história verídica, não é? E ela se Sim. apaixonou por um António. Será que esse António também morreu cedo? Ou foi assassinado? Ou foi romanceado aqui? Pois isso eu não sei. Bem, eu acho que foi romanceado, mas eu não tenho certeza. Então eu vou ficar de boca fechada. Se Eu alguém também souber, eu também não. aí, pessoal, eu acho que é fictícia a história do Antônio morrer no final. Mas quem souber pode colocar aí nos comentários para a gente saber. E depois eu posso pesquisar e colocar aqui na página para ter certeza, porque realmente eu não sei. Tá bom? Se é historicamente correto. É, e, e pensando sobre esses mesmos personagens, né, que a gente teve na novela, que foram muitos. Carla, nós temos um núcleo de humor bem interessante na novela, que tira, pelo menos de mim, tira boas risadas.
Quais os personagens que você achava mais engraçados ali, que tinham Ah, histórias mais engraçadas na a parte Veja? da Candinha, aquela, a casa da Candinha da Serra, aquilo era a partir, aquilo era, a gente fartava-se de rir, porque elas depois, primeiro não a queriam lá, depois que já a queriam, depois quando ela fechava a chácara, elas ficavam tristes, primeiro não a queriam, depois já quando ela fechava a chácara, perdiam clientes, porque os clientes que ela, ela só escolhia um, o resto depois ia para lá, afogar as mágoas. Pronto, essas aí eram muito engraçadas. Depois elas descobriram que a água era boa e elas depois iam tomar banho também naquela água, às escondidas. E... Também gostava muito da mulher do Costa Pinto, também achavam muito cómica, Augusta. a Dona Augusta. E qual era a mais que eu achava também eu achava também muito engraçado pronto, epá, o início da novela, o Padre Mel Franco, achei aquilo também, ele era um padre também cómico, era sarcástico, mas eu achava graça às coisas que ele dizia, mas ele também era mau, ele também batia nos escravos, ele também, quando estava chateado, Uhum. batia. Acho que foi isso que ela via muitas vezes. Ela quando ia ter com ele estava sempre a bater nos escravos. Eu lembro dessa cena também. Assim cómico, era mais a Dona Augusta, porque batia no marido, fechava ou trancava para ele não sair, e era as da Candinha da Serra que eu achava também muito engraçado, que para mim era a parte mais cómica da novela. E você tem alguma cena que você gosta mais, ou uma cena que você considera mais marcante, ou mais de uma cena que você considera marcante É da assim, novela? a novela toda em si tem cenas muito marcantes, mas aquela cena em que ele está a morrer, pronto, está na parte final, que ele está no leito de morte, que ele está no quarto dele, e a Beija está lá e a Aninha, e ele pega na mão de uma e noutra e pede para elas serem amigas. Eu sei que eu vou contar uma história aqui da família. Eu tenho uma família muito grande. Nós temos uma família do lado da minha mãe muito grande. E nós tínhamos aqui a festa anual. Também tínhamos um arraial, assim parecido com o de Araxá. Era na altura em que estava a dar a novela. E nós íamos para um baile, ou era sempre uma coisa assim, que tinha a ver com tourada, qualquer coisa assim. Era uma tourada e depois era um baile, uma coisa assim. E nós estávamos a assistir à novela, e inclusive essa parte. E nós estávamos para aí umas 12, 15 pessoas lá em casa, da minha tia. Então nós estávamos a chorar, eu lembro-me, nós estávamos com lenços, a chorar, aquilo comoveu-me imenso, não é? E nós estávamos à espera que o meu tio, que tinha uma carrinha assim grande, não é? Que levava aquele pessoal todo para a festa, e o meu tio, quando chega, vê aquela cena toda, né? Mas o que é que se passa? O que é que aconteceu? Quem é que morreu? Eu não sei o quê. E nós não conseguimos explicar ao meu tio o que é que estava a acontecer. Ele nem estava a perceber que nós estávamos a chorar por causa da novela. Pensava que nós estávamos a chorar por qualquer. Mas olha, era tudo a chorar, mas assim convulsivamente. Tudo comovido, não é? Pois a novela acaba e a gente continua ainda a chorar, a chorar. Eu lembro-me da minha cunhada, estava agarrada à minha prima, a chorar uma com a outra, porque aquilo comoveu imenso. E o meu tio assim, mas agora vocês estão a chorar, e vocês vão assim para a rua, vocês. Pá, a gente começamos a olhar uns para os outros. Olha, Tiago, nós começamos a rir, depois de chorar, rir, 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 porque pensamos assim, agora vamos de um velório para uma festa e uma tourada. Bem como é que isto está aqui. Mas aquilo marcou-nos imenso. Aquela cena, ainda no outro dia, quando eu disse que ia fazer esta live, elas diziam, lembras-te daquela cena assim, assim? Eu sempre lembro perfeitamente. Isso, porque aquilo dava, lá está, a novela acabava por volta aí da meia-noite e nós ainda íamos lá para o baile. Para o baile, para o Arraial, ver aquela coisa toda. Depois de um velório, porque aquilo foi mesmo um velório a sério, né? Aquilo foi uma cena, eu adorei aquela. Achei que eles estavam todos, a Maitê, a Bia Saida, o Gracino Júnior, a Fernanda, Maria Fernanda, aqueles miúdos que faziam de filhos deles ali, aquele quadro ali estava comovente mesmo, aquilo estava
via-se ela toda, o vestido dela todo manchado de sangue, porque ela foi com ele naquela carroça que eles levavam ele Sim. levaram até lá à fazenda, não é? E depois aquela cena em que a Maria Fernanda diz, quando ele acaba, ele morre, não é? E ela diz, agora tu já não fazes parte da família, sai, porque nós queremos estar em família. Mas aquela coisa, ela a morrer por dentro, porque ela é mãe, né? Ela devia estar a morrer por dentro, mas aquela frieza para a beija que não a queria ali. Porque ele disse para ela, ele pediu no leito de morte para elas serem todos amigos dela, para a receberem. E, e elas não fizeram isso. A Maria Fernanda, a personagem da a Dona Cici, não fez mesmo, não é? Mal ele fechou os olhos, ela mandou logo embora. Essa parte aí foi foi uma cena marcante, muito bem feita, deve ter sido já muito bem escrita, e aquela do açoite que ela levou quando ela foi chicoteada, também achei, também para já eu ficava toda arrepiada só de pensar, aquilo ficou muito bem feito, aquela caracterização ele parecia que estava a pôr gesso Uhum. naquelas feridas dela. Sim, Estava muito bem feito aquilo. Naquela altura não havia aquela verdade. técnica toda. Está muito bem feito. E agora outra cena. Aquelas cenas cómicas entre o Padre Aranha e aquele que tinha. Fortunato. Aquilo era hilariante. Só no final aquela cena, eles estarem a bater um no outro, porque um culpava Incrível. o outro. O Padre Aranha culpava ele dela ir embora. E o Fortunato culpava o Padre Aranha que ser tão conservador, por isso é que ela ia embora. Então essa cena aí era muito engraçada. Eu amo os dois. Eu amo o texto dos dois quando eles estão juntos, né? Tem ali a briga entre o revolucionário, que seria, né, o Fortunato, e o conservador, que é o Padre Aranha. Eu acho incrível os dois nutrem esse amor tão grande por Beija. Você recebeu mais algumas mensagens aqui, viu, Carla? Vamos ler? Deus, está bombando. Tá sim. Você recebeu um beijinho da Bélgica para vocês, Lopes Silva Daniela. Você conhece? Ah, Ela é da Bélgica. oh, minha querida colega. Ela é Hum, uma miúda de ouro, essa miúda. Beijinho, Daniela. É, tenho be- aqui as minhas fãs todas. Que pois legal! é. O Adilson mandou outra mensagem aqui. Bela história de vida. Ela falando dessa história que você teve com seus familiares assistindo a novela, que vocês estavam chorando, todo mundo chegou e perguntando o que estava acontecendo. Bela história de vida. Olha que riqueza. É precioso saber dessas histórias do outro lado do oceano. O Adilson Yeah, escreveu. yeah, yeah, yeah. Em várias entradas de pessoas também aqui, em especial a Vânia, PS Vânia Coutinho. Ela segue a gente lá no Estica da Silvia, veio aqui também para nos prestigiar. Você recebeu muitas palmas. A Margarida está mandando para você vários emojis, piscando É, o a Margarida. olho. Margarida. Margarida Bem, a Margarida, essa senhora tem uma cultura. Ela é um espanto. O Instagram dela, Tiago, tem fotos lindas. Ela fotografa Portugal de les a les. Ela tem também tem uma história de família, porque ela viveu em África. A família dela, ela tem fotografias espetaculares da família dela. Ela faz tipo, põe tudo ali por ordem cronológica. É uma preciosidade a Margarida. É uma coisa. Sim, senhora. Tenho muita honra de ser amiga da Margarida. E graças a quem? A quem? À Maitê. Que nós não conhecíamos. Verdade, que legal, bom saber. Ah, você recebeu aqui um comentário, eu acho que foi da sua sobrinha, ou algum parente seu, falou, tia, você tá linda na live, alguma coisa assim, eu não tô conseguindo encontrar aqui, passou muito rápido. É, eu perdi o Essa comentário. Joana. E a Simone Bueno falou, beijinho, Carla querida. Ai, a Simone, minha querida Simone. A melhor fotógrafa de sempre. A Simone, acho que o marido dela também é fotógrafo.
E a Simone, acho que nos encontros com a Maitê, a Simone é que tirava as fotografias. Aquelas fotografias, pronto, com alguma produção, né? Com qualidade, né? Não é como nós tiramos assim fotografias assim à balda, né? Beijinho, Simone. A Simone é uma querida também. Ótimo. Agora eu vou fazer um bate-bola com você, tá? Eu vou falar o nome de um personagem da novela e você me fala o que vem à sua cabeça. Não vale assim uma frase longa. Só me ver qual, por exemplo, se eu falar beija, o que vem na sua cabeça? Aí você me dá uma resposta. Se por acaso eu falar o nome do personagem e você não lembrar, aí eu explico um pouco mais para você acordar, senão a gente pula de personagem, não tem problema, porque a novela tem muitos personagens. Sim, Ok? sim, ok. Beleza, vamos lá. É, Felizardo, que é o pai da Aninha. Sisudo, está sempre assim muito mal disposto. É o pai da Aninha, não era? Era muito mal disposto. E outra coisa, Cusco sabia de tudo. Andava sempre a saber da vida dos outros. Eu não gostava muito dele. Maestro Avelino. Amor, amor. Eu cada vez que lembro dele, ele era um. Eu acho que ele era o galã dali. O Jean Priard era o galã ali Uhum. daquela cena. Ele era um espetáculo. A Dona Josefa tinha muita sorte. Não é? Eu achava um casal lindo. Gente, a, Lindo. a Maria Isabel de Lisandra é uma beleza. Quando dava um close naquela mulher. Ela é Era. muito linda. Demais da Ela conta. morreu recentemente. Pois foi, é uma pena. Não é? E é uma beleza natural, assim mesmo, sabe? Eu acho ela maravilhosa. Essa novela é recheada de mulheres lindas, gente. É incrível. É A mesmo. Bia Sado eu acho incrível. Nossa, é muito linda mesmo. O Antônio foi muito sortudo, que ele tinha duas mulheres lindas aos pés dele. Exatamente. Não é? Fortunato, o grande amigo de Beija. Fortunato, alegria. Ele estava sempre alegre. Estava sempre bem disposto. Hon- Honorato, que é aquele senhor que ficava ali nas ruas da Arraial. Ele sempre pedia para as pessoas pagar uma bebida para ele, que ele morava na rua. Ele Lembra era, do Honorato? o que sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Quando morreu, quando a Beija foi raptada, ele é que deu por isso. Ele é que viu. Yeah. Era o paparazzi da altura. É verdade, ele sabia de tudo. Na verdade, em Araxá, acho que quase todo mundo sabia de tudo da vida dos outros, né? Yeah. Eita, Estavam cidadinha muito com gente inventadas, estavam fofoqueira. muito inventadas. Ah, o próximo, Quarentinha, que era o Mas matador. o Carantinho era matador, mas ele era lindo, meu Deus. Ele era lindo. Ele tinha uns olhos lindos. Ele era um matador, toda a gente tinha medo dele, mas ele tinha uns olhos lindos, aquilo ali não sei, estava assim um bocadinho despenteado, porque ele apanhava sempre muita chuva, coitado do senhor, andava aí à chuva, mas ele era lindo. Eu gostava dele. Se ele me raptasse ou se me aparecesse ali, não sei. Aí uma pergunta sobre isso. O que você achou desse embate da Beija com Quarentinha? Você acha que ficou legal mesmo essa cena de ele tentar abusar dela e ao invés de matá-la? O que você achou desse desfecho da participação dele na novela? Era mais um que só a queria mesmo pela beleza dela, para possuir, porque ele nem queria. Ele ali, eu depois não cheguei a perceber. Ele não ele foi para ali porque era mesmo um salteador, o Adilson está a dizer que ele já participou na live, pois já ao início, Uhum. já há algum tempo. Um, ele não foi lá pela Dona Beija, ele foi pontualmente, ele ia lá para fazer mal, não é? Mas não era. Uhum. Ele foi para ali para se abrigar ou foi então mesmo para possuir, para ter, pronto. Até ele, até ele não quis matar. Até ele não quis Pois matar. é. Então ela não devia morrer. Está provado que ela não devia morrer. Porque até o Quarentinha não a matou.
Ela tinha que viver. Verdade. Exatamente. Clara e Ovaldo, que era o grande amigo do Antônio. É assim, ele era amigo. Ele foi amigo. Ele até o protegia quando ele até escondia coisas que a mãe estava desconfiada que ele não andava a viajar coisíssima nenhuma e ele dizia que tinha ido viajar para ali, tinha viajado para lá e ele estava com a beija, né? Pronto, ele era tipo assim, um amigo, eu achava que ele era amigo, né? Depois ele até quis casar com a Maria, mas a Maria depois foi para o convento, não casou com ele. Pois. Dona Ceci. A Dona Cici era frustrada, a Dona Cici era frustrada, era uma mulher frustrada. Ela casou sem amor e queria que toda a gente seguisse os passos dela. Era isso que eu achava. Era uma mulher frustrada. E, para terminar, Ouvidor Mota. O Ouvidor Mota era um galanteador. Achava que ele era o. Para já ele era mesmo. Ele nem era bem o representante do rei, ele só queria era farra, só queria era vida de luxuosa, nem sei bem o que é que ele fazia muito bem, e era se divertir. E foi lá e eu acho que ele apaixonou-se mesmo. Para já ficou impressionado com a beleza dela, mas depois ele apaixonou-se por ela. Você acha que haveria alguma possibilidade dele levar ela para a corte, ou acho que desde o início ele só queria mesmo passar com ela aqueles momentos ali em Paracatu do Príncipe e dentro dele ele já pensava em ir embora e deixar ela? Eu acho que ao início ele até podia ter pensado, mas eu acho que ele apaixonou-se mesmo por ele, porque viu-se mesmo que ele estava a sofrer de deixar. Mas lá está, ele depois que fosse para ali, ela era mais uma. Eu acho que ele também pensou um pouco nessa parte, porque ela ia para ali, para o Rio de Janeiro, e aquilo ela ia ser, pronto, falada, que era a mulher do ouvidor, e tarari, tarará, que era preferível ir para outro sítio sem ser para ali. Eu acho que ele, nesse sentido, ele teve razão, porque ele não era, eu acho que ele, depois ela e ele mesmo disse, ele não aguentava vê-la com outros homens. Uhum. Ele disse isso. Não disse? Eu acho que sim. A Verdade. personagem. Há coisas que eu Que ele lembro, há nem, outras que eu não me lembro. mas é correto, foi isso mesmo. Ele disse que ele não iria levar ela porque não aguentaria ver ela com outros homens, ou até mesmo que o próprio Dom Pedro, né, que seria no caso o príncipe ali, ele se interessasse por ela e quisesse tomá-la. Então ele não aguentar essa situação de ver ela com outro homem. Eu acredito, eu Exatamente. acredito. Porque eu acho que ele estava mesmo apaixonado por ela. Provavelmente ele ao início pensou que não, que era mais uma, né? Que era uma menina e tal. Quer dizer, isto Verdade. na novela, né? Não sei se isto foi na história real. Na novela, o que me pareceu foi isso. Carla, eu vou pedir a sua licença para poder falar de um assunto talvez um pouco delicado, mas eu acho que é interessante falar porque eu acho que você está representando aqui um grupo de fãs, de pessoas que gostam muito da Maitê, e eu gostaria que você desse a sua versão mesmo, que você falasse o que você achou a respeito. Em 2007, a Maitê foi interpretada de uma forma pelos portugueses, através de um vídeo que ela está em determinados pontos do país, e as pessoas interpretaram que, daquele momento, ela estaria falando mal do país, de Portugal, no caso, né? Como você viu essa mensagem, esse julgamento, né, de boa parte das pessoas, porque mesmo em entrevista ela fala que ela não queria por um tempo voltar para Portugal, por medo mesmo de que algo pudesse acontecer com ela, porque ela recebeu realmente um hate muito grande de pessoas falando sobre isso. Eu queria que você falasse a respeito dessa história e até mesmo para explicar para as pessoas, porque nós, como brasileiros, nós vemos de um jeito. Só que você é português e você pode falar com até mais propriedade do que nós mesmos, do que aconteceu e qual a visão que o português hoje em dia tem desse fato. Mesmo tendo acontecido há muito tempo atrás, mas de certa forma acaba sempre voltando à tona devido à internet, porque na internet quase nada morre, né? Tudo está ali vivo. Você poderia falar para a gente a respeito disso?
É assim, há coisas que eu vou só falar hoje, porque eu nunca falei. Eu acho que na MIT nunca soube propriamente que nós fãs passamos aqui um bocadinho, eu principalmente, passei um bocadinho com a imprensa. Eles descobriram-me que foi um bocado mau, mas já passou. Eu não fiquei ofendida porque aquilo foi um programa, eu tinha visto o programa, porque aquilo foi, ela teve cá em 2007 a fazer uma digressão, que vocês dizem outra coisa aí no Brasil. Nós aqui em Portugal fazemos digressão de peça de teatro. Ela percorreu o país todo, inclusive eu estive com ela várias vezes nessa altura. Aqui em Lisboa ela teve durante para aí 2 semanas, aqui nós estivemos juntas, e ela teve a filmar vários sítios, como em Sintra, como nos Jerónimos, como nos pastéis de Belém. Ela teve mesmo na fábrica nos pastéis de Belém, teve outros sítios. Então aquilo era um vídeo caseiro que ela fez, sem ser editado, e aquilo foi inserido porque lhe pediram, assim, de brincadeira. Ela fazia o programa Saia Justa, no GNT, e ela e outra apresentadora, uma tinha ido ao Peru e ela tinha vindo a Portugal, umas fizeram, ela fez filmagens cá, mas nem era para mostrar no programa. Ela calhou em dizer que, pronto, muito genuinamente que tinha feito aquela brincadeira, houve lá um produtor que disse, olha, porquê que não utilizas isto? E então ele só utilizou aquelas partes em que ela está a brincar, né? Está tipo, mas aquilo dá vontade de rir, não é? E curiosamente aquilo ainda está ali ao contrário. Há lá uma parte em que ela fotografa uma porta em Sintra com um 3 ao contrário. O 3 está milimetricamente, mas está ao contrário. E ela, como eu, filmei várias coisas noutros países que eu achei que dá-me vontade de rir, né? Como ver uma pessoa, eu vi uma pessoa nua em Barcelona, na rua, com uma mochila às costas, que achei aquilo hilariante. Aquilo só acontece aqui em Barcelona, por exemplo, e ela deve ter, aqui só acontece aqui em Portugal, está aqui milimetricamente, coisas assim, piadas, que eu não achei, eu como portuguesa não me achei nada ofendida, independentemente de ser a Maitê. Muita gente dizia, tu és fã da Maitê. Não. O que eu acho que chocou mais, depois entretanto, aquilo foi em 2007 que ela gravou, mas aquilo só foi foi logo mostrado logo a seguir, mas só descobriram 2 anos depois. Aqui em Portugal foi em 2009, porque ela veio cá em 2008 lançar um livro, Uma Vida Inventada. Ela veio cá lançar e foi um sucesso, ela foi muito bem recebida. Em 2009, outubro de 2009, aquela bomba saiu. Não sei, eu acho que foi alguma coisa orquestrada por alguém que trabalhou anteriormente na Globo, alguém que estava a trabalhar, ou que esteve a trabalhar na televisão, na SIC, que foi onde saiu aquela bomba, não é? Porque aquilo foi abertura de telejornais. O telejornal, neste caso o Jornal Nacional, o Jornal da Noite, que era o da SIC, quando abriram, Maitê fala mal dos portugueses. Aquilo foi logo a abertura de telejornal. Eu soube logo porque eles descobriram o meu número de telefone. Tiago. E naquela altura ainda não, a internet não estava como agora, não é? Eu fazia parte de um partido político e eu aparecia, pesquisava o meu nome e eu aparecia os meus dados pertencentes a esse partido. E telefonaram para a funcionária e a funcionária deu o telefone daqui da minha casa. E telefonaram para aqui para a minha casa, todas as televisões daqui do país. A minha mãe atendeu o telefone naquela altura e ligou-me. Carla, aconteceu alguma coisa à Maitê. Aconteceu, uma coisa muito grave. Eu estava a trabalhar e assim, o que é que aconteceu, mãe? Não sei, estou a telefonar da TVI, estou a telefonar da RTP, estou a telefonar assim, da RTP, mas também é alguma coisa. Aconteceu, deve ter sido alguma coisa que aconteceu com ela. Entretanto, eu por acaso vou pesquisar na internet e quando abri
pus o nome Maite Proença, parece, Maite Proença fala mal dos portugueses, Maite Proença assim, Eu assim, meu Deus, o que é isto? Depois descobriram, à porta do meu trabalho, foi assim uma cena assim, daquelas, que a Maite nunca soube disso. Estou a dizer agora, que já passou estes anos todos, mas eu dei de barato neles todos. Eu fui a um programa de televisão, que eles convidaram-me, e eu disse, a Maite já pediu desculpa. A Maite pediu desculpa, eram meia-noite aí no Brasil, e eram 3 da manhã aqui em Portugal, em direto. Eles fizeram com que uma embaixada pedisse desculpa, mas isto cabe na cabeça de alguém. Porque aquilo era... Eu vi o vídeo inteiro. O vídeo falava algumas brincadeiras, que ela está a imitar aquela fonte, onde eles dizem que Maite cospe em Portugal, não é nada disso, ela estava a imitar a fonte. Eu acho que aquilo foi uma coisa orquestrada para destruir a imagem da Maite. Isto é o que eu achei. E partiu de alguém aí do Brasil, juntamente com algum que estava cá em Portugal. Eu achei que isto foi alguma coisa que foi orquestrada assim, bem orquestrada. E eles deu resultado, porque aquilo foi uma coisa séria. Ainda hoje as coisas estão muito melhores. Claro que a Maite aqui agora, mas houve uma altura que nós não podíamos nem sequer. Mas eu continuo sempre. Nunca deixei de mostrar. E agora vem-me dar razão, depois de seguirem no Instagram e seguirem no Facebook este ano da pandemia. Todos disseram que a Maite não é nada. Pois, lá está. As pessoas são. Só quem ligou, Tiago, foi pessoas provincianas. Porque a gente brinca com. A gente goza. A gente fala com. Eu às vezes gosto com coisas que eu faço ou que a minha família faz. Qual é o problema? Mas aquilo era uma brincadeira. Aquilo foi. Ela foi ingênua, para já em ter dado aquilo para um produtor. A gente não sabe quem. A gente não conhece as pessoas. A gente pensa que conhece, não é? E depois ficaram com aquele material vazou para a internet. E vazou para a internet e depois deve ter sido um iluminado que achou que aquilo, que ia ganhar algum negócio com aquilo e tentou destruir uma carreira aqui em Portugal. A Maite foi graças ao escritor Miguel Sousa Tavares, que ele é muito amigo da Maite, que, entretanto, nessa altura eu mandei um e-mail para a secretária dela a dizer o que é que estava a passar e ela agradeceu, a dizer que ela já sabia, a Maite já sabia, que o Miguel Sousa Tavares já lhe tinha dito pronto, que aquilo era uma coisa muito séria que estava a acontecer, que ele ainda não se tinha percebido bem da gravidade, mas a Maite entrou em direto e pediu desculpa e que não era nada daquilo, e não é. Quem conhece a Maite adora os portugueses. Mas ela quando diz que gosta dos portugueses, porque as pessoas às vezes pensam, ela está a dizer aquilo por dizer, para ficar bem aos atores brasileiros. Não, era verdade. Quem conhece a Maite é verdade. A Maite gosta muito dos portugueses. E quando falavam, e quando ela vinha cá a Portugal, era mesmo era do coração que ela falava, que foi uma brincadeira. Ela estava aqui, como nós vamos a outros países, fazemos vídeos que a gente achamos graça e vemos coisas. Só que lá está, a gente não vai publicar aquilo, e ela nunca pensou que ia publicar aquilo, ela deu aquilo por uma brincadeira, mas eu acho que o que chocou mais, a mim não me chocou. A minha única coisa que me chocou foi quando eles mostraram naquele programa o Saia Justa, as outras colegas todas lá, as outras colegas dela, apresentadoras, riram. Pronto, essa parte aí chocou um bocado, estás a perceber? Aí... Quem viu, porque aquilo depois quem fez aquela matéria foi com essa intenção. Puseram aquele vídeo, depois puseram as outras todas a rir. Nem era a Maite que estava a rir, era as outras todas a rir. As outras estavam mesmo no ar sarcástico. Pronto. Isso aí foi aquilo que... Agora, o vídeo a mim não me chocou nada. Eu passei um pouco por causa disso. Foi por causa disso que o clube de fãs aqui em Portugal desmoronou um bocadinho. Porque lá está, ter fã não é só aparecer com o nosso fã, ser fã não é só aparecer na fotografia, Tiago. Ter fã é ser fã até ao fim, é o que eu faço sempre, é o que eu irei fazer, é tudo o que a Maite está a fazer, neste caso eu vou falar da Maite, mas pode ser outro ator, quem é fã de um ator, de um artista,
Quando se é fã, nós fazemos tudo para mostrar o trabalho desse artista. E é o que eu faço. Eu às vezes, eu acho que as pessoas que me seguem pensam assim, bem, esta é uma chata, é só mandar coisas da Maite aqui, que chata, pá. Eu depois repito, porque eu partilho muita coisa. Ela vai fazer uma live, então eu partilho para aí 20 vezes aquilo. Porque tudo o que dá visibilidade ao ator, não é? Que nós temos que o ajudar e que mostrar quem ele é. E às vezes, até os fãs brasileiros dizem assim: poxa, você sabe primeiro que nós. Eu assim, porque eu estou sempre. Mas isto é um vício lá. Como eu fui presidente do fã-clube, eu tinha que ter as coisas muito organizadas, eu tinha que saber tudo. Isto é já mecanicamente, eu já nem faço isto propositadamente, eu é mecânico. Eu vejo uma coisa, sei, acho que é importante, partilho com quem segue a Maite ou quem não segue, aquilo vai tudo a direito. E no caso, eu nesta altura, depois comecei, o culto de fãs começou-se a desmoronar, mas eu continuei e tenho outras pessoas agora muito mais fortes, ou seja, Tiago, as pessoas que interessam, porque há pessoas que só querem aparecer, não é? Só querem aparecer, no caso, só querem tirar fotografia, quando a pessoa está lá no auge. E não é preciso, nós sabemos que os atores têm o seu auge, mas quando se gosta, gosta-se mesmo e ponto final. A Maite agora não está nos holofotes como estava antigamente, mas para mim é como se tivesse o meu carinho, o meu amor, a minha atenção, o meu respeito continua sempre. E continua, e ela pode contar sempre comigo. Eu estou aqui sempre para ajudar. A peça que ela fez, Tiago, eu vi mais de 20 vezes online. Nós aqui em Portugal estávamos sempre aqui. Nós as quatro, aquilo era uma coisa. Mas olha, graças a Madalena, e à Margarida também, que nós tivemos dificuldade em comprar pelo Simpla, porque o Simpla pedia sempre o CPF, que é aí vocês, né? E nós nunca conseguíamos. E lá, graças à Margarida também, uma vez que eu também lhe pedi, e à Madalena, que nós compramos. E foi. A peça teve aqui 3, 4 meses. Depois mudou de horário. Nós víamos todas as sessões. Todas. Nós partilhávamos nos stories. Era isso que eu pedia também aos fãs brasileiros, porque é assim, cá em Portugal a gente pode ajudar, mas aí no Brasil eles podem ajudar mais nesse sentido, porque tem muito mais, a Maite tem muito mais visibilidade aí, não é? E eu acho que é isso. Mesmo que seja uma coisinha pouca, basta nós colocarmos no story qualquer coisa que fale da Maite, qualquer coisa que ela escreva. Eu acho que agora eu já vi em qualquer sítio que ela agora vai ser em julho, ela vai para um teatro qualquer, a peça. Não sei bem, mas mal eu saibam onde é que é, eu partilho logo. E foi sempre, esse é sempre o meu lema. É sempre, independentemente de não estar naquele clube de fãs enorme que eu tinha, eu estou sempre ali. Sempre. Nós, quando foi agora o aniversário dela, Tiago, em janeiro, nós quatro aqui, as quatro portuguesas, acho que os colcheiros também enviaram um ramo de flores para ela também. Nós enviámos montes de flores assim para ela, lá para a casa dela. Foi assim uma coisa, ela ficou muito comovida com as nossas e com os colcheiros, a mesma coisa, porque ela fica muito emocionada de receber do nosso carinho, né? Mas ela merece mesmo, a Maite merece mesmo, é mesmo única. Eu ao longo dos anos, também tu tens uma cura, ela mandou-me estes livros todos, foi ela que me mandou estes livros todos autografados por ela. Ah, sim, mostra pra gente essa coleção. Com todos. Ela é que me enviava estes livros todos. Eu tenho todos os livros dela, autografados. Todos. Todos autografados por ela. Eu cada Mostra vez pra que gente vi. a capa desse. Você não mostrou a capa. É Uma Vida Inventada. Isso. O livro de maior sucesso dela. Eu não tenho aqui a edição portuguesa porque eu acho que emprestei a alguém. Mas ainda não me devolveram, mas pronto.
Este foi outro aqui, que é esta, que é Entre Ossos Agora, que foi um. Ela publicou o primeiro livro Entre Ossos e a Escrita, e este livro, ela depois relançou novas crónicas e depois enviou-me este. E este que eu acho este muito bom, este Todo Vícios. Este aqui, ela também enviou. Ai, sim, quando eu ia abrir a caixa do correio, ou quando vinha cá o Correio Expresso, eu via que era alguma coisa da Maitê, fico logo toda contente, né? Toda feliz. Este foi o primeiro livro. Lembro perfeitamente o dia em que chegou aqui à minha casa. 31 de março de 2005. Nunca me hei de esquecer desse dia. Este foi o primeiro livro que ela escreveu, os autografados por ela. Este aqui foi quando ela veio cá a Portugal. Este foi ao pé de mim que ela me deu o autógrafo. Até foi para mim e para a minha sobrinha, que ela fez um autógrafo aqui no livro. Ah, então ela conhece parte da sua família também. Conhece porque a minha sobrinha, durante muitos anos, era repórter. Ah, sim. Tirava as fotos, quando íamos lá. Depois tem muitas revistas que ela mandou aí, brasileiras. Tem revistas Inclusive, o brasileiras. Adilson está falando aqui. Cadê as revistas, Carlos? Você tem? Tem aqui estas revistas todas. E tem muitas encaixotadas que faziam parte do clube de fãs. Estas são todas brasileiras, que ela me mandou. Estas são portuguesas. Estas são portuguesas. Mulher Moderna. Esta foi quando foi a Torre de Babel. Esta aqui foi quando foi da Cor do Pecado. Esta aqui está lindíssima. Esta aqui foi quando ela veio cá em 2005. Esta estive com ela no hotel. Linda capa. No hotel. Esta aqui, quando ela fez a Vila Madalena. Também. Esta é portuguesa. Esta aqui também é portuguesa. Quando ela teve. Olha, isto foi quando ela veio cá fazer a peça de teatro. Isto foi ali no Tivoli. Eu estava ali perto também quando ela tirou esta foto. No Tivoli, aqui na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Também. Aqui, esta aqui quando ela vai a Portugal, ela sempre dá um toque para você saber que ela está indo? Ou você vai descobrindo assim aos poucos? Quer dizer, eu sabia sempre porque a secretária... Olha aqui uma coisa, queres ver? Isto foi logo a seguir àquela cena que estávamos a falar. E ela pôs assim no autógrafo. Para a minha Carla querida, portuguesa, que ainda gosta de mim. Sobraram poucos. Um beijo, Maitê. Ela pôs isto amor, aqui. Né? Ela aqui, isto foi quando ela fez a Passione. E esta aqui é uma relíquia. Esta aqui quando ela tinha a casa de campo, quando ela comprou a casa de campo dela. É uma revista portuguesa onde ela mostra a capa, a casa de campo. Eu sabia, sabes porquê, Tiago? Eu falava com a secretária dela. A primeira vez que eu a vi foi... Eu não sabia que ela estava cá. Ela veio fazer um anúncio de shampoo aqui a Portugal, em 1991. A filha dela tinha 6 meses. Ela veio aqui a Portugal fazer um anúncio de shampoo. E nós tínhamos ido à Avenida da Liberdade, que é ali no centro de Lisboa. Nós íamos ter... Estava cá o Papa João Paulo II. E nós fomos ver o Papa João Paulo II, não é? Nas ruas. E havia lá uma certa parte que estava fechada e nós pensávamos que era por causa do Papa, não é? E depois, quando eu me apercebi que era a Maitê que estava lá a filmar, bem, eu entrei em êxtase, estás bem a ver? Não estou a acreditar, é a Maitê, porque nós naquela altura não tínhamos, eu ainda não falava com a secretária dela, eu mandava por cartas, né? Para a Globo, que isso era outro problema. Nossa, já ficava perdida lá. Não, ficava lá e nós enviávamos muitos presentes para ela e ela nunca recebeu na vida. Nossa. Verdade, não era só eu que... Não éramos só nós que enviávamos, havia outros fãs aqui portugueses. Por exemplo, a Madalena mandava para lá várias coisas durante anos e nunca chegou à Maitê. Nunca. Nossa. Depois nós mandávamos através da embaixada. Aí da embaixada chegava lá. Pronto. E eu fui espreitar, né? Quando eu vi a Maitê estava com
com um robe e com uma toalha na cabeça e estava com a filha dela ao colo. Ela era bebê. Então eu comecei-me a perceber. Ela estava a filmar o anúncio de shampoo. Ela estava cá, teve cá há poucos dias. Claro, aí eu só a vi de longe. Pronto, não tive o prazer de falar com ela. Depois vi em 2000, quando ela veio cá, em 2001, quando ela veio cá aos Globos de Ouro, aí vi, que era um programa de entrega de prémios aqui em Portugal. Depois vi quando ela fez a filme A Selva, que ela veio cá, porque ela fez, o filme era uma coprodução de Portugal, Espanha e Brasil, que entrava ela, o Chico Dias, alguns atores brasileiros, e aqui o Diogo Morgado, aquele que fez de Jesus Cristo na Bíblia, também fazia par romântico com ela. Ela veio cá e eu fui antes de estreia, estava lá também. Depois ela teve várias vezes cá para fazer então a peça de teatro e depois o lançamento dos livros. Isso eu tive sempre com ela. Aí eu tive sempre com ela. Ela é. Quando me vi, ela tipo, vem aí, salva-me daqui, por favor. Porque ela não gosta muito de ser o centro das atenções, ela é muito, muito simples, muito genuína, muito correta, não é nada de holofotes, nada dessas coisas, a Maite é única mesmo. E Você tem merece alguma todo. revista do tempo da Dona Beija? Eu aqui não tenho, mas eu tenho guardado não sei onde, porque nós naquela altura, olha, tem aquela pequenina portuguesa que a Dilsa mostrou, que ela aparece com o chapéuzinho, que aparece, que eu até foi uma das do flyer da live, que ela está vestida com um vestido azul clarinho e com um Ah, chapéu. sim, sei. E Essa é a segurando uma capa do. sombrinha. É, e aparece, e depois temos mais duas ou três pequeninas que ela aparece também, que é aquela que ela aparece toda assim com aquele véu assim, bordô ou grená, aquela Aham, que também. parte fica É mais ou menos isso. grandão, assim. E depois temos muitos atores portugueses a dar opinião sobre a novela e sobre ela. Nessa altura havia muitos atores que acharam que começaram a ver aí a Maite atriz. Muitos comentaram que foi a partir daí que a viram como atriz. Muitos atores portugueses naquela altura. E a novela, quando ela passou aí, em meados de 89 para 90, ela passou dublado ou passou em português, no português do Não, Brasil do mesmo? Brasil. Aqui não quer dublado. Português do Brasil. Ah, Português do Brasil. Só cortava era cena. As cenas eram cortadas. Aquelas cenas entendi. em que ela, por exemplo, há uma cena em que ela toma banho da cachoeira. Só se via ela muito longe. Aquelas cenas que aparecem mais perto não aparecia. Eram cortadas. Entendi. Por isso aquela minha amiga que estava no Porto, que apanhava o canal espanhol, ela dizia, isto foi cortado, porque lá não é assim. Isto aparece muito mais tempo. Não é nada assim. E nós começamos assim, não me digas que isto foi cortado, eu não estou a acreditar. Depois mais tarde viemos a descobrir que eles cortavam cenas por causa da nudez. Lá está. Entendi. Entendi. Carla, eu quero te agradecer por essa live, esse momento que a Ah, gente compartilhou junto. Foi incrível te conhecer. Eu acho que o amor que você devota a Maitê, ele transborda de uma maneira tão bonita que é bonito de ouvir você falar. É muito bonito e obrigada. eu acredito que ela sente isso também. O pessoal que está aqui durante a live com a gente, você não acompanhou todos os comentários, mas eles estão a todo momento falando de como é bom ouvir você falar, enviando os emotions, que são os emotions de coração para você. E durante toda a live a participação do pessoal foi muito especial mesmo. Quero te agradecer pela confiança, até mesmo para falar comigo. Você não me conhecia e eu enviei para você o convite, você aceitou, então nós aqui da página ficamos muito felizes com esse momento que para a gente foi muito especial. A gente vai eternizar salvando essa live. Ai, olha, eu ontem, quando recebi aquela mensagem da Maitê, meu Deus, eu arrepiei-me toda. Eu não estava nada à espera, nada. Pronto, não estava nada à espera, não é que ela não esperava, porque depois ela diz.
nada como você para falar, ou melhor, para falar da Dona Beija, porque pronto, ela conhece, ela sabe que nós, os fãs, conhecemos a vida quase do ator como deve ser, sabemos melhor que ela as datas e essas coisas todas, isso é verdade. Mas quando eu recebi automaticamente as duas, porque ela fez uma primeiro logo para mim e fez outra logo aí para o Instagram da novela, né? Eu fiquei assim, meu Deus, a Maitê, que bom! Mas ela é que nos inspira, ela é que nos inspira, ela, a verdade dela, a sinceridade, o talento, isso é que ela nos inspira. E pronto, graças a ela, ao sucesso da novela também e todo o resto do elenco, mas muito, eu comecei a ver, tenho que dizer a verdade, eu comecei a ver a novela pela Maitê, não é? Eu, quando vi que a Maitê entrava, eu vou ter que ver a novela. Claro que a gente se apaixona por todas as personagens, porque ela ainda por cima era central. Agora as novelas não são assim, tem muitos núcleos, mas naquela altura era o protagonista era o central, né? Era o sol que ramificava aqueles raios todos para o resto do elenco, né? Para o resto das personagens. Mas pronto, foi uma grande produção que merece ser aplaudida eternamente e fica para aí para a prosperidade. Está bem, com algumas aquilo não está em melhor qualidade, mas dá para ver e dá para perceber a história. E pronto, eu acho que ela quando fala nas lives, ela só sente um bocadinho fica assim um bocadinho triste, é porque lá está, a novela foi feita com tanta qualidade, com tanto mérito, e isso não ficou guardado, a essência do trabalho. E é isso que eu acho que ela fica triste, porque foi um dos papéis que ela... Eu não sei se você sabe, mas ela numa live, agora há pouco tempo, ela no outro dia deixou passar que convidaram-na, ela estava na Globo e convidaram-na para fazer a Dona Beija. Mas a Globo, quando soube disso, convidou-a para fazer Selva de Pedra, a protagonista da Selva de Pedra. E ela disse que não, que ia fazer a novela Dona Beija na Manchete. E eles ameaçaram-na, a dizer que ela não voltava mais para a TV Globo. E ela disse assim, ela disse assim, sim, mas vocês não, esse personagem que vocês estão-me a querer dar não tem nada a ver com aquele personagem que eu vou fazer. Eu estou apaixonada por aquele personagem. É um personagem totalmente diferente. E também se eu não voltar não importa. Eu quero fazer aquele personagem. É diferente de todos aqueles que eu fiz até agora. Claro que a novela fez um sucesso brutal e eles convidaram-na logo a seguir para ir para a Globo, como é óbvio, né? Foi só uma ameaçazinha só para ela não ir, né? Ela foi... E valeu a pena ela ter vindo porque ficou esta preciosidade. Eu é que agradeço, obrigada, a todos que apareceram aqui, aos colcheiros, às fãs portuguesas, aquelas fiéis, às minhas queridas colegas, à minha família que alguma estava aqui. Agradeço a todos, eu gostei muito. Espero que não tivessem percebido, porque às vezes eu estou a tentar falar devagar para vocês perceberem, porque isto às vezes é difícil. Mas eu agradeço mesmo no fundo do coração, obrigada por se terem lembrado de mim. E é bom, isto com os fãs já tinha tido uma ideia dessa parecida, porque é muito bom, porque nós conhecemos muita coisa. Nós conhecemos melhor que mesmo eles, atores. Conhecemos as histórias todas, as cenas todas. Quando foi o Adilson não foi a mesma coisa. O Adilson disse a mesma coisa. Eles lembram aquelas cenas todas. Porque a gente fixa aquelas coisas todas que nós gostamos, fixamos. E é muito bom. Gostei muito. Obrigada, mais uma vez, está bem? A todos. Obrigada. Está bem? Nós agradecemos de coração. Que você tenha uma ótima noite. Igualmente. E lembra, se encontrar alguma coisa de Dona Beija, manda pra gente. Tá bom. A gente vai amar publicar aqui. Fica também. Combinado. Fica combinado. Então, ótimo. Obrigada. Beijos do Brasil para você, Carla. Obrigada. Beijo a todos. Com licença. Adeus. Boa noite.